Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal, a esse perfil preparado com muita dedicação, muito carinho para você, para que você descubra a oportunidade em suas mãos e principalmente o poder de transformar a sua vida e a vida de milhares de pessoas. Eu sou Gilvanete Serra, especialista e sua treinadora em vendas. Seja muito bem-vindo. O conteúdo de hoje está assim simplesmente extraordinário, porque eu vim trazer para você para que você possa identificar o que é muito mais sobre esse mundo treinamento e mostrar qual a diferença de um treinador acelerador de resultados e um treinador Jigglypuff. Que é esse Jigglypuff, Gilvanete? Pois é, assista até o final desse vídeo que você vai descobrir o que seria esse treinador Jigglypuff. O acelerador de resultado você já pode imaginar. Portanto, se liga, fica até o final. E principalmente, se já começou a fazer sentido para você, deixa o seu like, curte e ao final, se você conseguiu se identificar e perceber, teve insight durante essa nossa aula de hoje, deixa aqui nos comentários qual foi o insight, qual foi a sacada que você teve e aprendizado, claro, desse nosso encontro de hoje. E o que significa? Eu vou começar falando justamente do treinador acelerador de resultado, que é você, né? Que é isso que você precisa ser para ter o diferencial, para que você seja o treinador e não apenas mais um, né, no mercado. Como até eu costumo falar, em vez de estar no oceano de oportunidade, vai estar no oceano da mesmice. Não, eu sei que você não quer fazer parte desse oceano da mesmice. E como eu faço, Gilvanete, para me tornar esse treinador acelerador de resultado? Bom, o acelerador de resultado, ele já começa de forma diferenciada. Porque ele carrega saiba você que esse treinador, você treinador, carrega uma grande responsabilidade à frente das pessoas que lá estarão com sede de conhecimento, com sede de mudar a sua vida, porque essa é a proposta. E a responsabilidade sua diante dessas pessoas é entregar muito mais até do que elas imaginam. É fazer com que ela descubra uma gama de oportunidades, de possibilidades e mais ainda, que elas possam descobrir o quanto elas têm o poder nas mãos de mudar os seus resultados, de fazer a diferença, que quando cada um que participar desse treinamento entender isso, consequentemente, o seu comportamento, a sua atitude e o seu empenho na empresa, ele vai mudar e vai gerar o resultado que o teu cliente que te contratou espera. Então, entenda, a responsabilidade que você, treinador, tem nas mãos. Que você se torne esse treinador acelerador de resultados. E é claro, para que você consiga gerar esse resultado que o teu cliente espera, o ponto principal está no planejamento. O planejamento de todas as etapas que você irá desenvolver e realizar na sua aula, né? E dentro desse planejamento do antes, durante e depois, claro, o seu plano de aula, para que você logo de início consiga identificar as dores e necessidades dos participantes e de forma estratégica conduzir para que você mostre que ali, naquele encontro com você, naquele treinamento, ele terá a resposta de tudo que ele anseia, né? As respostas para solucionar aquelas dores. Dores essas que você vai identificar. Claro, lá no início, quando eu falo dentro desse planejamento, está o que você vai definir, o que você deve executar no primeiro ato, no segundo ato e no terceiro ato. Mas, acima de tudo, fazer com que todo o teu planejamento ele possa ser executado. E isso eu estou falando do treinador acelerador de resultado. Ele executa isso de forma muito harmoniosa e envolvente.
que é na fundamentação, ele precisa preparar, né, o terreno. O que significa isso? Nós sabemos que as pessoas que vão participar de um treinamento, normalmente elas vão rebocadas. O que significa? Ou o teu cliente, o dono da empresa, contratou com esperança de aumentar as suas vendas, aí te contrata para você realizar esse treinamento e passa esse comunicado para os colaboradores que eles terão, normalmente é depois do expediente, ou é nos finais de semana, também depois do expediente. Eles vão ficar um tempo a mais do seu tempo para fazer um treinamento de vendas. E nós sabemos que a grande maioria dos colaboradores não gostam. Porque cada um tem a sua vida depois do trabalho e não quer. Então vai ali, porque, né, se não fizer isso, ele pode ser demitido, entre aspas, ele vai obrigado. Ou se é um treinamento aberto que você estiver realizando, é o amigo que leva, vamos ali, vamos ter essa mudança. Rara são as pessoas que realmente investem, né, e acreditam que um treinamento pode transformar a vida deles. O teu papel na fundamentação é fazer com que eles entendam o que significa o que eles vão fazer, o que eles vão aprender e o que eles vão vivenciar no seu treinamento. E essa fundamentação é a base de tudo, né? É de onde vem a base do que você vai compartilhar, porque cada um de nós segue uma linha de uma teoria que acredita, que você se identifica e que tem a ver com o teu perfil. Então, essa fundamentação ela é muito importante. E, em seguida, é identificar interesses. Esse é o ponto principal. Porque você tem o interesse do seu cliente que te contratou, mas é importante ali, na hora do seu treinamento, depois de você fazer toda a fundamentação, você conseguir identificar quais são as dores e necessidades que aqueles participantes, né, que tem os alunos ali naquele momento, que você, treinador, é professor, tá bom? Você é um professor. E o que é que aqueles teus alunos estão ansiando com aquele treinamento? O que é que eles buscam? Que dores eles têm que aquele treinamento pode ser a solução para eles? Quais as necessidades essas pessoais mesmo? Que aí você direciona para que aquela necessidade ou aquelas dores, através do empenho e desempenho e compromisso deles, de estarem ali naquele treinamento, naquele momento com você, e você vai despertar, que são as perguntas poderosas que nós fazemos no início do treinamento. A gente vai perguntando quem aqui isso, quem aqui aquilo, quem vende mais, quem tem sonhos, quem aqui gostaria de ganhar 5, né, dependendo do nível do seu treinamento, 5, 10 ou 50 mil. E, claro, você vai desafiar, a pessoa logo levanta a mão. Eu quero, quem não quer? Quem não quer ganhar mais? E aí você mostrar que ali ele vai ter a solução para isso. E a forma como você vai conduzir essas etapas, e principalmente nesse início, é que vai determinar o envolvimento, o engajamento e principalmente o compromisso deles de darem o seu melhor, de entender que ali naquele treinamento eles têm a oportunidade de mudar a sua vida, de transformar os seus resultados e sair de lá não só com uma postura, com uma atitude diferenciada, mas principalmente com um coração grato com o dono da empresa, né? A empresa que ele está trabalhando, por ter possibilitado uma mudança de mente, uma mudança, uma transformação na vida deles. Gente, não tem como você não acelerar, depois de um treinamento como esse, o resultado desses participantes. Porque muda o olhar, muda a postura, muda a atitude. E isso faz toda a diferença. E isso está aqui só naquele começo, né? Na introdução do treinamento. E a forma como você faz essa abertura está também linkado com a sua energia, o teu nível de energia, o teu nível de motivação, a tua eloquência, a tua segurança, a qual você vai desafiar, que você vai captar essas dores e necessidades e como você vai fazê-los acreditar que ali tem a solução que eles precisam. E como eu consigo isso, Giovanete?
O treinador acelerador de resultado vai usar uma dinâmica que envolva e que os faça sonhar. Sonhar com tudo que ele pode realizar. E ali, através do treinamento, eles vão identificar, você vai ali na realidade mostrar para eles que o empenho deles, o engajamento naquele treinamento é que vai prepará-los para fazer com que os seus resultados mudem, para que eles possam escalar as suas vendas, escalar os seus resultados. E aí você vai fazer com que eles digam, poxa, que bom que eu estou aqui. O olhar deles vai mudar, a postura deles vai mudar. Isso vai fazer com que haja um envolvimento. E claro, essa dinâmica ela tem que ser muito bem conduzida. E você sabe que até dinâmica você precisa fundamentar. De maneira nenhuma, um treinador que é acelerador de resultados simplesmente a gente vai fazer uma dinâmica agora. Não, ele precisa entender o que significa aquela dinâmica. O que é que eu vou ganhar com isso? Lembre-se, aqueles participantes não estão ali porque ele quer estar. Então, se você não conduzir uma dinâmica que faça sentido para eles, alguns até fazem, mas fazem por fazer. Eles não fazem de tal forma que eles queiram fazer e dessa forma gerar o resultado que você espera. Fazê-los sonhar. O que significa isso? Quando você faz aquela identificação das dores e das necessidades, e claro, principalmente uma coisa que eu trabalho muito, eu vou compartilhar aqui, um dos meus segredos, que algumas pessoas já me perguntaram, como assim, Giovana, o que tu faz nesse treinamento? Até nas minhas aulas, já ministrei aula em faculdade, as minhas aulas sempre eram muito impactantes, sempre geraram muitos resultados. Por quê? Porque eu sempre fazia, e esse tá no teu início, meu treinador, acelerador de resultados, fazer com que a pessoa descubra qual é o sentido de eles estarem ali naquele treinamento, qual o sentido deles estarem naquela empresa, as oportunidades que eles têm, que muitas pessoas estão no automático, vão apenas vivendo e sobrevivendo cada dia, não tem nenhuma expectativa de vida, não tem um para onde ir. E quando ele entende o que significa o meio o qual ele faz parte, ele consegue vislumbrar futuro, ele consegue vislumbrar crescimento, oportunidades, transformação. Então esse é o grande segredo, esse é o grande diferencial que gera um grande impacto nos meus treinamentos e faz as pessoas ali que estão participando ficar com os olhos brilhando, com o olhar e com sede de quero mais, e não vem a hora passar, e isso faz toda a diferença. A partir desse momento que você consegue despertar nele o sentido de pertencimento, você consegue desenvolver neles também o engajamento, essa sede de querer mais, como eu falei, e a partir disso você está pronto para começar a parte do desenvolvimento, que é onde você vai desenvolver todo o processo de transformação. E eles vão estar muito mais abertos, muito mais dispostos a aceitar e se desafiar em aprender tudo que você vai compartilhar. Todo o conteúdo, as técnicas, as habilidades, as estratégias, tudo que você colocar para eles, eles vão entender que faz parte do processo de transformação que você despertou neles lá no começo, na parte da fundamentação, né, e da identificação de interesse, onde você vai fazê-los sonhar. As pessoas ficam ali envolvidas, anotam tudo, não pegam em celular, não ficam conversando, não ficam levantando para ir em banheiro, nem nada disso. Quando há esse envolvimento, para você que tem aí uma história de vida, você tem experiências, tem conhecimentos, tem tanta coisa que você pode compartilhar, e quando teus alunos não perguntam, não interagem, você acaba não utilizando todo o cabedal que você tem aí de informações na sua cabeça, na sua vida de experiência, que vai deixar de contribuir para que eles possam verdadeiramente se dedicar, porque não é só o aprender, não é só obter ali o conhecimento, mas se dispor a colocar em prática
tudo que estão aprendendo, porque isso faz a diferença. Porque você pode achar que está fazendo um excelente, trazer ali um conhecimento, um conteúdo muito robusto, e eles ficarem, né, os teus participantes apenas como um boneco de porta-mala, só assentindo e não colocar em prática. Mas você, que é um treinador acelerador de resultado, não vai acontecer isso. E é claro, você vai aplicar nessa fase, que é a fase do desenvolvimento, a tudo que está no teu plano de aula. Porque o método que eu desenvolvi, ele tem todo um passo a passo. Ele tem todo um passo a passo para fazer com que as pessoas, além de estarem não apenas motivadas e engajadas em participar, mas que principalmente eles consigam assimilar o conteúdo de forma estratégica, porque até o conteúdo ele não pode ser lançado aleatoriamente. Ele tem tem etapas a serem seguidas e de acordo com o grau de acompanhamento e percepção. Por que eu estou falando isso? Porque existem participantes que estão lá em grau iniciante, então aqueles, principalmente, eu fiz treinamento com pessoas que eram o primeiro emprego, que estavam começando em vendas, então não tem nenhuma referência. Diferentemente dos treinamentos de prospecção, de técnicas de negociação, que são pessoas que já têm muita experiência e aí estão com uma certa dificuldade, principalmente hoje, né, que as informações estão muito mais intensa, muito mais dinâmica, e o contorno de objeções ela tem que aprimorar. Caso contrário, o cliente vai estar falando X e o vendedor vai estar acostumado com a mesma tipo de contorno de objeção e falando Y. Não vai fechar. Então, a forma como você conduz cada etapa, cada momento do teu plano de aula é que vai fazer com que eles decidam verdadeiramente colocar tudo que está aprendendo em prática. E essa condução é que vai gerar esse processo de transformação. E são etapas a serem seguidas. Essas etapas, ela tem o antes, o durante e o depois. Por que eu estou falando esse depois? Porque no desenvolvimento, você vai compartilhar conteúdo, vai realizar dinâmica, essas dinâmicas são dinâmicas de aperfeiçoamento, para que eles coloquem em prática o que estão aprendendo, e você vai desafiá-los, e durante o tempo todo você vai desenvolvendo o feedback ativo, que é aquele que faz, né, com a escuta ativa, fazendo-os participar, e você vai colhendo informações para que você possa desafiá-los. É muito importante que você consiga mostrar para desafiá-los, que eles contem cases, não, me conta aí uma situação do pior cliente que você tem, aquele que não adianta, ele sempre compra com desconto, ele sempre coloca dificuldade, o cliente mais difícil, quem aqui tem? Não, todos têm, tem até o nome, tem tudo, e você vai direcionar aquele conteúdo, claro, vai depender do objetivo do seu treinamento, e você vai trazer aquele case e já vai colocar para cada um, né, o cliente mais difícil que ele tem, e colocar o desafio para que ele consiga, dentro das técnicas que você ensinou naquele dia, que você desenvolveu lá no teu plano de aula, para que eles coloquem em ação no outro dia, porque lembra, são vários dias de treinamento. Eu gosto muito quando meus treinamentos são, por exemplo, aos sábados, porque eles têm uma semana para colocar em prática, e quando eu faço o feedback, são resultados que os próprios colegas, quando ouvem, eles ficam de boca aberta. Eu já tive vendedores, já tive participantes que né? Porque é interessante quando você está compartilhando cases, compartilhando conteúdo, que eles ficam ali com aquele tá bom, Giovanete. Falar aí na frente é fácil, mas vai atender fulano, vai atender ciclano. É muito importante que você, treinador, acelerador de resultados, saiba colher feedback passivo, que é aquele que a pessoa só demonstra e não fala. É a expressão corporal, é o olhar de canto de olho. O olhar de canto de olho tá te desafiando, não tá acreditando nada que você tá falando. O cruzamento de braços, o balançar de cabeça. Eu adoro, quando eu identifico, eu vou lá. Me conta um cliente, aquele que eu pego justamente para trazer o cliente mais difícil. Eu tenho certeza que você tá aí dizendo assim, Giovanete,
Falar aí na frente é fácil. Ele, é verdade, professora. Eu digo, eu sei que você estava pensando isso. A sua expressão estava me dizendo isso. E eu vou te lançar um desafio. Eu quero que você me prove que eu estou errada. Porque se eu estiver errada, eu vou aprimorar os meus estudos, o meu conhecimento e as minhas técnicas para que eu possa realmente fazer sentido eu estar aqui. E aí eu desafio você, mas o desafio não é você tentar e desistir e voltar a fazer o que você faz. O desafio não é chegar lá com o teu cliente, você tentar e não deu certo, né? Ficou com dificuldade na realidade e voltar a fazer como você costumava fazer. Não. O desafio é você colocar exatamente em prática como eu estou compartilhando aqui, como eu estou ensinando. Aí eu aproveito, exploro, pergunto dele, me dá aí o teu pior cliente. Olha, tem um fulano, esse aí. Aí ele começa a contar tudinho, eu vou obtendo informações. Escuta ativa, tá? Escuta ativa, capta todas as informações. Aí eu disse, olha, você vai lidar dessa forma, vai chegar desse jeito, vai abordar dessa forma, vai conduzir assim, assado. Aí fui falando todo passo a passo. Se não der certo, aí você me diz. No nosso próximo encontro, você vai me dizer qual foi o resultado. Porque aí eu vou aprimorar, eu vou aprender com você. E eu vou entender que essa técnica não dá certo e não mais utilizarei aqui, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu ensino, com o que eu falo, porque o que eu falo e o que eu ensino para vocês não foi algo que eu aprendi nos livros, foi vivência, foi experiência, foi aprendizado, que eu vim construindo no decorrer da minha trajetória como vendedora. E eu garanto que dá certo. E normalmente, eu adoro quando meus treinamentos são, por exemplo, aos sábados, porque ele tem ali uma semana para executar. E aí no outro encontro, gente, são muitos cases de sucesso. Eu lembro bem de um senhor que estava bem desafiador. Ele, porque isso, porque aquilo outro. Quando eu contando isso aqui, eu estava lembrando dele. E ele colocou em prática. Ele chegou no outro dia, ele disse, olha aí, professora, tirei o chapéu para a senhora. Lembra aquele fulano, né, que dá o nome lá do cliente, né? Lembra lá do João? Dona Giovanete, aquele camarada lá, a senhora tem ideia, que esse um dia assim, todo, né? Você tem ideia, aquele camarada lá nem me atendia, ele já me via, já fugia, e eu segui exatamente como a senhora me orientou. Você acredita que ele me convidou para entrar, serviu o cafezinho, a gente ficou conversando, eu não cobrei ele absolutamente nada. Eu nem perguntei sobre o que eu fui lá resolver. Ele mesmo falou, Zé, sobre aquela situação, eu tô resolvendo dessa forma, me dá só uma semana que aí eu já resolvo. Eu não perguntei nada, eu não falei nada. Foi ele que ali, aberto, me explicou o que ele estava passando, me explicou a situação, por que ele estava fugindo, por que ele estava se comportando daquela forma. Eu consegui entender ele também me entendeu e valorizou meu trabalho, me agradeceu pela paciência. A gente saiu dali, parece 2 amigos, e eu não suportava aquele camarada, e eu sei que ele também não me suportava. Aí ele disse, tá aí, professora, tirei o chapéu. Aí eu perguntei, e aí, é só teoria? Ele disse não. Aí eu já serviu de case para cada um, disse, gente, tudo que eu compartilho aqui, que eu trago para vocês, não é blá blá blá. É resultado. E se você quer alcançar, lembra do início? Aquele momento que eu mostro o quanto eles podem alcançar, realizar, ter aquele salário de 5, 10, 15, 50 mil que a gente coloca lá como desafio, vai depender do teu público, né? Da base de salário que ele tira. Você pode simplesmente aplicando as técnicas que eu estou ensinando aqui. A reação, gente, é incrível. Então é muito importante não apenas você compartilhar o conhecimento, trazendo as suas experiências e os seus cases, relacionando, tá? Por que eu estou falando desses seus cases? Gente, história que você conta em um treinamento, ele não pode ser, eu já vi, tá bom? Já participei de treinamento, estou contando uma piada, tem um momento da piada, alguma coisa descontraída, só por contar a piada para fazer as pessoas rirem. E aí, o que mais? O que é que essa piada, a gente até ri, ok, mas o que é que ela tem a ver com o conteúdo que está sendo abordado?
Aí depois aquela situação vai ficando cansativa, saturada, porque não tem nada a ver, eu não aprendi nada. E você não está ali para fazer um stand-up comedy, você está ali para transformar a vida daquelas pessoas. Então leva isso com muita responsabilidade. Linke o conteúdo com os seus cases, que se forem divertidos, que seja, que você conte de forma humorada, porque é importante, gente, é importante o momento da descontração, o momento sério do conteúdo, o momento da prática, o momento da motivação. Tudo isso é preparado dentro do plano de aula do treinador acelerador de resultados. E sempre, ao final de cada dia de treinamento, delegar um desafio e no outro dia fazer o feedback sobre o desafio que foi direcionado. E feedback, Giovanete, é só quando eu começo o treinamento para saber se eles fizeram ou não o que foi colocado como desafio? Não. O feedback você utiliza antes de começar, que é para captar o que foi feito, e no final, que esse feedback é tipo um resumo de tudo que foi apresentado. Né, pegar palavras, insight que eles tiveram, às vezes quando no primeiro dia que já estão ali um pouco fechados, como é que eu direciono esse feedback do final? Eu digo para ele falar uma palavra. Eu quero em uma palavra o que significou esse nosso encontro, essa nossa aula de hoje. O que é que fez sentido? Que palavra foi uma palavra de transformação para você? Aí ele vai, cada um, detalhe, tá? Todos irão dizer essa palavra. Aí eu vou apontando. Quem quer começar? Eu nunca começo dizendo quem deve falar, né? Eu deixo livre. Por quê? Porque eu trabalho a questão da atitude, da proatividade. E a atitude, ela faz muita diferença. Eu já exploro e explico sobre atitude para eles. Quando é no outro dia, ele já disputa quem fala primeiro. E aí faz com que eles se envolvam e eles fiquem atentos durante o seu próximo treinamento para ver que palavra vai fazer sentido para ele. Então esse é o processo que vai fazer com que eles estejam ali engajados, com sede de aprender, estejam dedicados e com atitude de fazer acontecer. Fez sentido para você? Você conseguiu entender o que é que significa ser esse treinador acelerador de resultado? Como você conduziu o seu treinamento para fazer com que ele perceba verdadeiramente que ele tem aqui, ó, nas mãos, o poder de transformar a sua vida e os seus resultados. E é claro, você finaliza o treinamento até o penúltimo dia, mostrar para eles que eles precisam estar no próximo treinamento, no próximo encontro, no próximo dia, porque aquilo vai fazer com que eles possam avançar no nível do processo de aprendizado e de crescimento. E quando for o último dia, para que vai despertar neles o desejo de querer aprender mais, que é convidá-los para o próximo nível, quer seja de um treinamento seu, quer seja de algum produto que você venda. Sabe por que isso? Porque eles mesmos vão cobrar lá do seu cliente, que é o dono da empresa, que eles tenham mais treinamentos como esse. E sempre que sentir a necessidade, poxa, a gente está com dificuldade em negociação, nós estamos com dificuldade em fazer prospecção, e eles digam lá para o dono da empresa, chama a Giovanete. Pede para a Giovanete vir ensinar isso para a gente. Ou seja, você vai começar a criar naquela empresa um circuito, né, de treinamento, né, onde você vai estar constantemente e você não vai ficar sem trabalho. E isso vai contribuir para a tua escala nos resultados dos seus treinamentos. E foi com isso que eu desenvolvi o meu método. Gente, esse método ele é simplesmente transformador e acelerador de resultado, que visa desenvolver em você toda essa habilidade de como conduzir o antes, durante e o depois, né, que é o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, o teu plano de aula e para que você consiga desenvolver essa parceria com esse cliente, criando, ó, um ciclo constante de treinamentos. Do contrário, tem o treinador de Jigglypuff, que é aquele personagem dos Pokémon que usa, né, um microfone e quando ele canta, todos dormem. Agora me diz,
Ninguém quer um treinador como esse, é ou não é verdade? Você já deve ter passado por uma experiência como essa. Eu já passei. Durante a minha carreira, né, trabalhando em várias empresas, eu participava de treinamento, levava meu time, né, para participar de treinamento que o grupo que eu trabalhava, as empresas que eu trabalhava, contratava para realizar. Qual é a sensação? Gente, um treinamento como esse não gera resultado. Quem é que realiza um treinamento assim? São aqueles treinadores, né? Só treinador. Não é um treinador master, nem acelerador de resultado. É aquele treinador que não tem um planejamento, não tem um plano de aula. Quando tem, ele tem um plano de aula Frankenstein, porque ele acompanha Eu sei porque eu também passei por isso. Lá no comecinho da minha carreira, eu participava de treinamento, eu anotava as coisas, eu vou usar isso. Ia com outro, gostava, ia participar de uma palestra, gostei dessa dinâmica, vou fazer. Gostei disso, gostei dessa música, gostei. Ia pegando um pedaço de cada e criava o meu treinamento. Se tornava um treinamento Frankenstein, porque a pessoa não consegue nem acompanhar de onde está, para onde vai, não sabe nem o que está fazendo ali, né? É aquele treinador que só compartilha, tem conteúdo? Tem, às vezes até tem um bom conteúdo. Mas ele só sabe passar o conteúdo que ele estudou nos livros. Muitas das vezes não tem a vivência, não tem um método para fazer envolver as pessoas, para fazer com que as pessoas entendam o que ele está fazendo ali na frente. Eu já tive treinamento que a pessoa entrou ali, deu bom dia ou boa tarde, né? Normalmente era noite, né? O boa noite. E eu tô aqui para ensinar vocês, leitor de slide, que fica lá, ainda lê o slide. Eu disse, pelo amor de Deus, a gente sabe ler, quando a gente é analfabeto. E aí a gente coloca a mão no queixo e fica ali. Foi no queixo para não, né? Para não relaxar totalmente o corpo. É simplesmente o compartilhador de conteúdo. Eu sei que você não quer ser esse tipo de treinador que não passa segurança, que não tá nem aí do que a gente está precisando, né? A gente que eu falo, nós que estamos lá participando desse treinamento, você que está participando. Então preste atenção, não seja esse treinador de Jigglypuff que faz os seus participantes dormirem. Qual é o termômetro para que eu consiga perceber que eu estou sendo um treinador de Jigglypuff? Primeiro, como é que está o seu brilho nos olhos? Você ama o que faz? Você tá entregando aquele treinamento com energia? Você consegue mensurar isso? Quando você olha para os participantes, eles estão com aquela expressão, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Ou ele fica toda hora olhando no relógio. Você começa a perceber os teus participantes toda hora levantando para ir no banheiro. Não é que eles estejam com problema na bexiga, não. Eles vão ao banheiro que é para se manter, para se movimentar, para se manter acordado. Levanta para tomar água, levanta para tomar um cafezinho, levanta, porque eles precisam se movimentar. Levanta um, senta outro, levanta um, senta outro. Né? São aqueles que ficam ali, ó, atenção no celular. Eles fazem isso para ter alguma forma de distração, para ver se o tempo passa. Ficam rabiscando, ficam conversando com o colega do lado, ficam com aquela postura ali, tipo assim, não vai acabar não. E às vezes o treinador, né, o Jigglypuff, o que ele faz? Ele conta uma piada para fazer as pessoas rirem, para dar uma animada, tenta fazer perguntas, as pessoas não têm interesse nenhum em responder porque não estão acompanhando o conteúdo. E essas piadas que normalmente esse tipo de treinador conta não tem nem a ver com o conteúdo. Às vezes é divertido, a gente até ri, mas agregou em quê? Porque saibam vocês que toda a história, né, que é o storytelling, que é contada durante o treinamento, ele tem o objetivo de reforçar o conteúdo que está sendo passado. E a gente conta, claro, de forma humorada, de forma divertida, para que as pessoas também se divirtam e aprendam. E o treinador de Jigglypuff, ele não tem essa estrutura do conteúdo que está sendo compartilhado. Não tem um conteúdo harmonioso.
com todo um planejamento para fazer com que haja esse engajamento, que também já aconteceu comigo. Eu falo porque eu já fui esse treinador de Jigglypuff, sim. E esse tipo de treinador também não está nem aí, porque só está preocupado em fazer o treinamento que ele foi contratado, com o conteúdo que ele tem que entregar dentro daquele prazo que ele colocou. E pronto. E as horas e o tempo vai passando. E as pessoas saem dali só com, tá, fiz o que me mandaram, participar do treinamento. E foi mais um treinamento chato que não me valeu de nada. Ou seja, sabe aquela sensação de perda de tempo. Nada pior do que para os participantes estarem em um treinamento que eles sintam, né, acabam saindo com a certeza de que foi um tempo perdido. E a gente sabe que tempo é um ativo que não volta, né? E ele é cada vez mais escasso e valioso. E para nós, enquanto treinador, a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer aquele tempo investido, o tempo de quem está contratando, o tempo de quem está participando, ser produtivo, prazeroso e, claro, que gere resultado, um resultado crescente e um resultado transformador. E o treinador de Jigglypuff não faz isso. Por isso que eu trouxe esse termo aqui para você, né, do treinador de Jigglypuff. Porque, gente, eu já participei do treinamento de olhar para o lado, de ter ali 6 pessoas acordadas ali, lutando para se manter acordada, para conseguir sobreviver àquele treinamento. Alguns ali, eu até digo, né, dormindo de olho aberto, que estava ali só mantendo ali, né, pescando, como a gente fala, que a gente até brincava ali, mandava assim, quer um palito de fósforo para se colocar no olho para manter acordado. Alguns, né, dormindo com o olho aberto. Eu tenho certeza que você não quer ser esse personagem. Que você fique ali naquela sensação, meu Deus, o que é que eu faço para manter essas pessoas acordadas? E eu já vi treinador, né, fazer aquela brincadeira do pá, 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 bater no quadro para as pessoas acordarem. Meu Deus, para que isso? Aí acaba dando aquele susto, as pessoas acordam, né, despertam ali, dá um up e aí daqui a pouco já vai passar o treinamento todo batendo no quadro. Quem já teve professor assim? Ai, quero nem lembrar. Eu já fui professora de faculdade, já ministrei aula à noite, sexta-feira, até 10h30. E a galera ali, ó, pilhada, sala cheia, não era nem prova nem nada. Porque eles entendiam que ali não era só uma aula. Era uma oportunidade de crescer, de aprender, de ter a sua vida transformada e principalmente de fazer a diferença. Fazer a diferença sendo diferente, fazendo diferente. É esse o teu papel como treinador, acelerador de resultado. O treinador acelerador de resultado entrega para o cliente um time renovado, um time que arregaça as mangas, que se comporta de forma diferente, vai para campo com brilho nos olhos, com sede de construir uma nova história, né? De fazer uma nova história, a sua nova história. Saibam vocês que quando você... É essa razão de você fazer essa identificação lá no começo, para que você identifique essas dores e necessidades, porque você vai colocar no coração desses participantes que eles conseguem, através daquelas técnicas, daquele conteúdo, daquelas estratégias, de tudo que você compartilhou, transformar a sua vida e os seus resultados. E, consequentemente, chegar mais próximo de realizar aquilo que eles mais almejam, que são os seus sonhos, que são os seus objetivos de vida. E isso não tem preço. E eu garanto para você que através do meu método, que é o PEV, planeje, execute e venda. Venda o seu treinamento. Escalhe o seu treinamento e faça acontecer. E esse foi o nosso conteúdo de hoje, gente. Como eu tô feliz. Eu tenho certeza que você que esteve aqui comigo, fichas caíram. Você conseguiu se identificar
E eu sei que continue me acompanhando, que você vai conseguir também desenvolver esse método, que ele é um agente transformador na vida de muitas pessoas que colocam ele em prática. Se fez sentido para você, deixa o seu like e não esquece de compartilhar. Manda essa aula, manda esse conteúdo para aquelas pessoas que sabem que precisam. Aquele treinador que já fez um treinamento para você, que você tem o contato dele, marca ele, manda, para que ele possa também desenvolver esse método para quando tiver a oportunidade de fazer esse treinamento com você, você na sua empresa, ter alguém com a competência que você precisa. E claro, me compartilha comigo se você é um treinador acelerador de resultado ou se você é um treinador Pokémon, o Jigglypuff. Compartilha comigo. E eu deixo aqui, o meu muito obrigado, gratidão por cada um de você que esteve aqui comigo e que ficou até o final. Beijo e até a próxima!